graça. A salvação de graça parece mesmo uma loucura. Ninguém dá nada de graça. Jesus sabia que as pessoas iriam resistir à graça. Por isso ele falou o tempo todo sobre a graça maravilhosa. Jesus revelava que o mundo todo está banhado pela graça. Jesus descrevia um mundo onde o sol brilha sobre maus e bons, onde as aves recolhem sementes de graça, sem arar nem colher para merecê-las, onde flores silvestres explodem sobre as encostas das montanhas, sem terem sido cultivadas ou regadas. Da mesma forma que pessoas que visitam um país estrangeiro percebem coisas que os moradores locais não percebem, assim também Jesus viu graça por toda parte, onde as pessoas não viam. Saulo não conseguia entender como Jesus poderia ser o Messias, o Filho de Deus. Para ele, Deus não comeria com pecadores, não perdoaria uma prostituta apanhada em adultério, não convidaria um fraco pescador iletrado para ser o seu discípulo. Mas Saulo tinha como Bíblia o Antigo Testamento e esquecia-se de que Deus era o mesmo Deus que coroou o rei, um jovem nanico chamado Davi, que deu poderes a um gago chamado Moisés para tirar o seu povo do Egito e que escolheu a Jacó, o enganador, para ser o pai do seu povo na terra. Saulo estava tão cego que não conseguia enxergar que cada pequeno pedaço das Escrituras estava repleto do escândalo da graça. E a graça é mesmo um escândalo. Cego não é aquele que não pode ver. Cego é aquele que não quer enxergar. E você? Deus já tentou te mostrar alguma coisa que você não quis enxergar? Quem sabe você tenha pedido a Ele o caminho certo, implorou. E Ele mostrou, quem sabe através de um colega de trabalho, do jardineiro, do pedreiro que fez aquele servicinho na sua casa, do coleguinha do seu filho lá da escola, que ainda nem completou 10 anos de idade. Aquilo, por um instante, pode ter parecido para você a resposta de Deus. Mas de repente a vida voltou ao normal e você começou a se sentir um bobo. Um bobo em ficar dando atenção a uma pessoa dessas? Gente que é como Saulo é muito difícil de ser atingida por Deus. Gente como Saulo se apega a teorias, costumes, religiões, regras, cria em volta do coração uma couraça, um escudo invisível que faz com que a mensagem da verdade nunca chegue lá no fundo do coração. Essas pessoas muitas vezes, ouvindo um sermão, ouvindo o programa Está Escrito, sentem Deus tocando. Percebem que as coisas de Deus fazem sentido, mas continuam resistindo a Deus. Por um momento sentem-se tocadas, mas depois voltam à vida normal e desistem de encontrar a verdade. Saulo teve um primeiro contato com a verdade. Deus aproveitou uma situação terrível para tocar no fundo do coração de Saulo. Estevão, um cristão fiel, bondoso, vivia seguindo os passos de Jesus. Foi levado a julgamento no Sinédrio, de onde Paulo fazia parte. Você se lembra? Estevão só andava fazendo o bem para todos os lados. Não havia do que acusá-lo. Durante o julgamento, Estevão fez a sua defesa e apresentou a verdade, baseada na Bíblia, na palavra de Deus. O mais incrível é que a Bíblia era a mesma tanto para Saulo como para Estevão. Mas mesmo tendo a palavra de Deus nas mãos, muita gente que se diz entendida não consegue enxergar a verdade. Bem, Estevão provou na Bíblia que Jesus era o Deus da graça, que Jesus era o Deus feito homem, o único Deus criador. Ele provou que Jesus era o Messias que os judeus tanto esperavam. Para Saulo, o Messias, o Deus feito homem, deveria conquistar o mundo através da força e entregá-lo para o domínio dos judeus. Através da sua fidelidade, Saulo estava disposto a comprar a sua salvação, mas ele não conseguia aceitar uma salvação que fosse de graça. Isso era injusto demais para ele. E era mesmo. Ainda há pouco eu declarei que a graça de Deus é um escândalo, mas eu não disse por quê. A graça de Deus é um escândalo porque ela é injusta. E é injusta porque no fim de tudo, nenhum de nós vai receber a recompensa que merece.
E graças a Deus por isso, porque se nós recebêssemos a recompensa que nós merecemos, todos morreríamos a morte eterna. Não existe nada que nós possamos fazer para nos salvar ou para comprar a salvação. Qual é a boa obra, ou quais são as boas obras que eu posso produzir a fim de trocar com Deus pela minha salvação? Veja o que a Bíblia fala das nossas boas obras. Mas todos nós somos como o imundo, e todas as nossas justiças como o trapo da imundícia. A graça é injusta aos olhos humanos, porque segundo a nossa justiça, Deus deveria nos dar a recompensa que nós merecemos, e o que nós merecemos é a morte, porque o salário do pecado é a morte. A graça é injusta aos olhos humanos, mas é justa aos olhos de Deus. Sabe por quê? Simplesmente porque Ele escolheu nos salvar, mesmo sendo nós ainda pecadores. E é por isso que Romanos 6:23, que começa dizendo que o salário do pecado é a morte, termina dizendo o seguinte: mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna em Cristo Jesus. Você percebeu? O dom gratuito, de graça. E nós não entendemos. Não entendemos porque nós não merecemos. Mas graça é isso mesmo. Graça é alguma coisa que não merecemos, dada por Deus sem pedirmos, mas que só será útil se usarmos. A melhor definição de graça que eu já vi é essa. Graça significa que não há nada que possamos fazer para Deus nos amar mais. E também não há nada que possamos fazer para Deus nos amar menos. Ou seja, mesmo que você faça como os monges e renuncie a tudo e a todos por Deus, ou mesmo que você faça como os teólogos e adquira muito conhecimento a respeito de Deus, a respeito da vida, ou a respeito de você mesmo, mesmo que você dê a sua vida em favor dos pobres, e mesmo que obedeça a todos os mandamentos da lei de Deus, nada disso vai fazer com que Deus o ame mais. E também em contrapartida, mesmo que você seja um racista, um orgulhoso, um adúltero, um homossexual, um homicida, um assassino, ou mesmo que você seja um ateu e negue a existência de Deus, cuspindo sobre a própria Bíblia, ainda assim nada disso fará com que Deus o ame menos. A graça para nós é como uma fonte de água ao lado de alguém morrendo de sede. Mas só será útil se a pessoa beber. O problema é que muitos preferem morrer de sede. Saulo ouviu a defesa e o sermão de Estevão, e aquilo mexeu com ele. Bem no finalzinho do sermão, o rosto de Estevão ficou brilhando, iluminado, como se fosse o rosto de um anjo. E todos os membros do Sinédrio viram aquilo. Saulo ficou mais impressionado ainda. Mesmo assim, condenaram Estevão à pena de morte, morte por apedrejamento. Saulo ficou assistindo tudo, segurando a capa dos que apedrejavam Estevão. Alguns momentos antes de morrer, Estevão ainda disse: eis que vejo o céu aberto e o Filho do Homem em pé à direita de Deus. Saulo ficou impressionado com essas palavras. Mas o que realmente acertou seu coração foi a oração final de Estevão: Pai, não os condene por causa desse pecado. Saulo saiu dali tão balançado que ele não conseguia nem dormir. O Espírito de Deus falava ao coração dele. Naquele dia o Espírito de Deus quase venceu a batalha. Mas Saulo, ele mesmo, não permitiu que isso acontecesse. Você já fez isso alguma vez?